Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é o vereador João Vidal, do PSB. E no primeiro bloco a gente falou bastante de saúde, né, vereador? E, como eu disse, eu acho que saúde nas reclamações só pede para o transporte público. Então, vamos falar de transporte público. Nossa. Por quê? Acabou aí o relatório da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da ABC Transportes. Ainda não foi divulgado plenamente, né, esse relatório, mas a gente já sabe que a CPI recomenda que a Prefeitura não renove o contrato. O senhor está de acordo com esse relatório, ainda que não tenha participado da CPI? Devia ter pensado num ditado para dizer o que eu quero dizer, mas como eu não pensei, é o seguinte: ele recomenda que a Prefeitura faça o que vai acontecer. O contrato acaba em 2024, recomenda, olha, não renove o contrato. Mas não existe renovação de contrato, existe uma abertura de um processo licitatório. Esse contrato foi feito aí por 20 anos e vai abrir um novo processo, as empresas vão participar. Com relação a isso, a CPI não tem que opinar. O que tem que acontecer, e a CPI teria que apurar, e não fez, uma CPI que começou idealizada pela vereadora Lorene, vereadores independentes, e que logo uma mobilização, uma manobra atraiu a coordenação dessa CPI lá para outros vereadores desses, que eu digo, que dependem politicamente do prefeito. Eles atraíram a coordenação, ficaram 1 ano e meio com uma CPI para dizer nada com nada. Daí o povo tem razão, só que não pode generalizar, viu, pessoal? Porque tem que olhar e criticar quem deu cabo de uma vergonha dessa. Porque a CPI da ABC, que é uma concessionária de serviço público de transporte, que é campeã em reclamações, que faz o povo se sacrificar, que maltrata o povo todos os dias na nossa cidade, tem um resultado desse na Câmara, eu sinto vergonha alheia. Mas eu peço que não generalizem. Nós quisemos atuar dentro dessa CPI, mas ali houve uma organização desses deputados, desses vereadores ligados ao governo, que tem dependência política do governo, Ortiz Júnior, para que eles coordenassem a CPI e apresentassem um relatório risível, né? Enfim, um relatório que não aponta nada, um relatório que, com tantos problemas, o relatório não dá uma resposta à população. Tiveram a oportunidade legal de investigar a aplicação do contrato. A Prefeitura de Taubaté, que é do povo de Taubaté, celebrou um contrato com uma empresa privada para prestar um serviço público de transporte. Esse contrato não está sendo cumprido, mas a CPI não diz isso. O contrato não está sendo cumprido. E por vários elementos, né? Os pontos, as linhas, menos linhas, intervalo entre ônibus, ônibus mais velhos do que necessitam, ônibus sem acessibilidade, muitos pontos do contrato não estão sendo cumpridos. A prefeitura, que deve fiscalizar o contrato, está tapando os olhos, casuisticamente, tapando os olhos, porque indícios há de que essa relação entre prefeitura, patrocínio, empresa de serviços públicos de transporte, que são reconhecidamente aí um grande poder, que tem um grande poder político sobre as administrações públicas, nada acontece. E o povo continua sofrendo. A Câmara, que teve a faca e o queijo na mão para ser contundente, para apontar caminhos, para solucionar um dos grandes problemas, se não o maior problema ou insatisfação da população, não fez. Então, gente, com todo respeito, Tânia, eu peço sua licença, é desconfortável para mim. Eu queria aqui vir trazer boas notícias, falar de coisas boas, de bons acontecimentos. Vamos tentar falar, mas tem coisas que não dá para deixar passar, entendeu? Então, façam aí a separação de quem quis defender uma investigação verdadeira, de fato, séria, contundente com relação à ABC Transportes, que opera o serviço de transporte público em Taubaté, e aqueles vereadores que passaram pano, né? E tamparam os olhos para tudo, assim como a prefeitura vem tampando há bastante tempo no que tange o cumprimento do contrato. A ABC não cumpre o contrato com o povo de Taubaté e ninguém cobra. Eu acho que
perguntando na rua, assim, a maioria votaria da população numa quebra aí do monopólio. Quebra do Seria monopólio, possível fazer isso na cidade? Seria possível, modelo de chamamento, de edital, de licitação, sim, claro, seria perfeitamente possível. Eu não entro nesse debate, porque é um debate mais corriqueiro nas redes, entendeu? Tem candidatos já falando disso. Eu prefiro ficar no debate de, olha, tem um contrato, faça um bom contrato e exija o cumprimento do contrato. Eu não tenho elementos para dizer e responder a seguinte pergunta, por exemplo. Taubaté comporta duas empresas? Não sei. Muitos que fazem debate, talvez coloquem aí. Mas eu não gosto de entrar em debates que eu não tenho tantos elementos. Sim. O debate que eu quero fazer é o seguinte, olha, se ela cumprisse o contrato, ninguém estaria tão satisfeito. Quem que tem a obrigação de fazer a ABC cumprir o contrato? A prefeitura. Quem que fiscaliza a prefeitura? A Câmara. Ninguém cumpriu o seu papel. Nem a ABC, nem a prefeitura, nem a Câmara. Pois é. Mas a gente falou que a gente queria falar de coisa boa também, né, Opa, vereador? vamos lá, então. Então vamos falar da obra ali do piscinão do Três Marias, que há muito tempo era prometido, mas agora foi inaugurado. Foi inaugurado. Tá bem feita a obra. É para se elogiar. Tá, é para se elogiar, isso aí é um acerto, prefeito, isso aí é acerto. Não é porque eu participei, não. Tô brincando. Mas é um acerto mesmo, ideia do prefeito, idealização dele, da Secretaria de Obras, tem um problema de acúmulo de água em partes baixas da cidade, esse acúmulo dá pela falta de vazão das redes pluviais, né, que recebem água da chuva, então tem um problema de engenharia em Taubaté e o prefeito teve a ideia, junto com a sua equipe lá de engenheiros, de construir esses piscinões, para vocês entenderem, são piscinões na parte alta da cidade, na região de Três Marias, que vão acumular, vão segurar a água para diminuir a vazão ali para baixo. Daí não vai alagar as partes baixas que geralmente se alagam na cidade. Então foi um acerto, foi bacana. E o que eu fico feliz disso, daí que eu registrei nas minhas redes sociais, talvez por isso a sua pergunta, a pesquisa que você fez. Mas esses piscinões foram construídos debaixo daquelas redes de transmissão de energia elétrica, sabe? Aquelas grandes torres. Que tem uma área ociosa ali, mas é uma área de segurança, não se pode construir nada. E é exatamente a empresa que eu trabalho há mais de 25 anos. Eu comecei minha vida como jovem aprendiz do Senai na CESP, antiga CESP, que depois privatizou, agora se chama CETEP, e ela é dona dessas linhas e, consequentemente, dos terrenos embaixo dessas linhas. E o prefeito, na época, me pediu para fazer a aproximação dele com a diretoria da empresa. E um dos diretores que está lá até hoje, é um grande amigo meu, eu fiz essa aproximação, e na época eu defendi bastante a competência, a idoneidade da prefeitura para isso, porque as empresas privadas também têm um pouco de talvez, bom, enfim, ficam suspeitas com relação a obras públicas, pelo menos dessa empresa, mas ali não foi o caso. Eu acho que eu fiz uma boa aproximação e depois eles tocaram tecnicamente todas as tratativas e os piscinões estão construídos. Então, acerto, ponto aí para o prefeito que idealizou e realizou uma obra fundamental que garante qualidade de vida para milhares de pessoas que são afetadas pelas enchentes em partes baixas da cidade de Taubaté. A prefeitura disse que são 246 imóveis que vão ser beneficiados. A gente espera aí, quando a chuva de verão chegar, ninguém mais seja pego no susto. Vereador, para encerrar nosso programa, vamos falar da FLIT? Porque a FLIT está acontecendo aqui enquanto a gente grava o programa. Se a gente ficar bem quietinho, a gente consegue ouvir as crianças gritando, ainda que o estúdio esteja bem aí isolado do som. Mas a gente sabe que é uma festa que é feita pela prefeitura, mas não é garantida por lei. E o senhor quer mudar isso, né? Fazer aí, incluir a FLIT como patrimônio de Taubaté, que daí não vai ter risco nenhum de, quando mudar prefeito, quando mudar gestão, acabar com a festa. É bem bacana esse projeto. Obrigado. Tá tramitando já ou ainda é só uma ideia? Tá tramitando. Eu acho que não vai ter problema não para aprovar, porque até eu que sou esse independente aí, estou elogiando a FLIT, e é elogiável. Taubaté, terra de Monteiro Lobato, destacada nacional e internacionalmente pela literatura infantil por Monteiro Lobato, atrair para si esse carimbo da feira literária, da Feira da Literatura Infantil, é um ganho, é um valor agregado à nossa cidade. Nós temos que encampar isso e trazer. Somos nós somos a referência da literatura infantil. E depois de Monteiro Lobato, trazer outros aqui, né? Estimular outras criações, incentivar
autores, produtores, aqueles os que fazem os desenhos, os desenhistas, tudo parte, só fazendo um parênteses, parte de uma economia criativa que é a saída para, muitas vezes, a saída para a crise, né? O problema que nós temos aqui de estar dependentes do setor automobilístico. Apostar nessa criatividade acho uma boa. Taubaté tem feito outros sinais aí com relação à inovação, a hub de tecnologia. Fechando parênteses, a Fleet, então, não pode sofrer com caprichos de governos de plantão. Então, o que eu estou fazendo? Apresentando uma lei para que a Fleet... Apresentando uma lei não, uma emenda à lei orgânica para que a Fleet seja, assim como a Feira da Berganha, ou da Barganha, ou da Breganha, um patrimônio, assim como a história de Monteiro Lobato, um patrimônio cultural da cidade, para que, independentemente do prefeito que entrar aí, a Fleet seja mantida, seja editada todo ano, e cada vez melhor, cada vez com mais incentivo, cada vez com mais investimento, para que a gente, quem sabe, um dia virar uma Paraty, né? Tem a Flip, né, que é a festa literária lá, a feira literária em Paraty, que é uma referência mundial. Uma festa para os adultos, aqui a gente fica com a das crianças. E aqui a gente, quiçá, virar uma referência mundial da literatura infantil. Isso é valor agregado para Taubaté, isso é economia criativa, isso é receita na veia da cidade, isso é cultura, é turismo. Pô, muito bom. Mais um ponto aí também para a prefeitura, é um acerto, e eu vou dar minha contribuição para que isso continue com os próximos prefeitos, independentemente do capricho de quem entra lá. Exatamente, é o que a gente espera, que é uma festa bem bacana. Se você não foi conferir, vai lá. E se você assistir esse programa na reprise e já acabou a feira, não tem importância, guarda essa informação e volta no próximo ano que vai ter, tá garantido. Vereador, agradeço a participação, deu tempo do nosso programa. Foi bacana. Muito bem-vindo, como sempre. E você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está completinho para ser compartilhado. Assiste a programação, pode ter reprise vez ou outra, e também tem coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.